Hoje nós vamos falar sobre uma data muito especial para nós católicos cristãos, que é a festa de Corpus Christi, a solenidade que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. E para falar mais sobre essa solenidade, nós recebemos agora, de forma remota, Dom Lindomar Rocha Mota, bispo de São Luís de Montes Belos, aqui em Goiás. Uma alegria, Dom Lindomar, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Alegria minha, uma alegria sempre grande me comunicar e me encontrar, ainda que remotamente, com todos os espectadores da TV Pai Eterno, os fiéis, os devotos, todos aqueles que acompanham sempre este importante canal de evangelização. Uma alegria também encontrá-los. Já nos encontramos no Natal passado e sempre que temos oportunidade é sempre uma alegria, muita paz. Isso mesmo. Caísa também conosco. Sua bênção, Dom Lindomar. Caísa, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria de todos encontrar. Espero que todos tenham passado bem esse tempo de Páscoa. Sim, graças a Deus. Dom Lindomar, amanhã a igreja celebra esta solenidade de Corpus Christi, nesta festa. Como surgiu esse momento de celebração que chama tanto a atenção pela forma de como era celebrada, né? Até antes desse período que nós estamos vivendo de pandemia. Podia falar um pouquinho para a gente como surgiu esta festa? Olha, é uma celebração antiga que remota ao século XIII, 1264, quando foi instituída por uma bula pelo Papa Urbano IV. É uma festa que tem a ver com o próprio milagre da Eucaristia, surgida originariamente na Bélgica, mas também fruto de outros milagres ao redor do mundo, cujo mais marcante é exatamente o de Orvieto, quando no milagre da consagração, a hóstia então sangrou ali, dado talvez a falta de fé do sacerdote, e o Papa Urbano então pediu que se fizesse uma primeira procissão com esse corporal que acolheu então o sangue de Cristo emanado daquela hóstia. Desde aquele tempo, já em 1264, por isso, nas mediações daquele milagre, através de uma bula de 8 de 9 de 1264, o Papa, então, determinou que se houvesse, de maneira especial, uma adoração e também uma procissão desse mistério maior da fé cristã. Então, nós podemos dizer que teve uma grande recepção no mundo católico e aqui no Brasil chegou, obviamente, com os primeiros missionários portugueses que trouxeram essa tradição de Portugal e aqui se espalhou entre o nosso povo. Dom Lindomar, o que significa para nós, hoje cristãos, essa solenidade de Corpus Christi? Olha, Caísa, o corpo de Cristo e o sangue, como nós sabemos, é o mistério maior de nossa celebração e de nossa fé. No centro de nossa fé está a Santa Missa e, obviamente, no centro da celebração eucarística está a consagração do pão e do vinho, que são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo. Isso com uma sustentação bíblica, evangélica, de Jesus que toma o pão, né, dá graças, depois parte, dá aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo. Do mesmo modo, com vinho, toma o vinho, dá graças, depois dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue.
Então, nós não temos uma aparência, não é simbólico, é real. E depois seguimos esse mandato também bíblico, qual Jesus diz: façam isso em minha memória. Então, o corpo e o sangue de Cristo está no centro de nossa fé e no centro de nossa celebração, que se distingue em dois momentos, como nós bem sabemos. O momento da comunhão propriamente dita, quando recebemos em nós o corpo e o sangue de Cristo, mas também o momento de adoração, de maneira particular. Todas as quintas-feiras são então dedicadas ao Santíssimo Sacramento, ao corpo e sangue de Cristo, e as nossas paróquias pelo Brasil e pelo mundo inteiro dedica este dia então para adorar o corpo de Cristo. Então, que significado tem para nós o dia de Corpus Christi, né, do corpo de Cristo? Tem o significado de estarmos apresentada publicamente o corpo de Cristo, o próprio Cristo, no qual as pessoas não só acompanham, não só seguem, mas adoram de fato, porque ali está o Senhor. Amém. Certo. Agora a gente observa que desde antigamente alguns sinais, a comunidade se buscava manifestar esse dia também através de alguns sinais. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos, até antes da pandemia, a tradição de fazermos os tapetes, de fazermos procissões. Isso também quer dar um caráter público de coragem para testemunharmos a nossa fé na Eucaristia, não é mesmo, Dom? Claro, claro. Então, eu que venho da tradição mineira e diamantina, durante este período, Ouro Preto também, Mariana, para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, bastante famoso também o seu tapete. Mas tudo isso, Padre Wellington, é a expressão pública de fé do nosso povo. O tapete significa claramente uma honraria. Passa-se pelo tapete a pessoa digna de honra, de louvor, de respeito. E é claro que o tapete é simbólico, mas a passagem do Senhor é real. E o nosso povo aprendeu a unir a esse grande momento de fé, de devoção, de adoração, e é sempre bom a gente colocar essa definição. Diante da Eucaristia, do corpo de Cristo, nós temos adoração, porque estamos diante do próprio Deus. E o nosso povo, então, querendo reconhecer a dignidade daquele que ali está passando, faz esses tapetes que são verdadeiras obras de arte pelo nosso Brasil inteiro. A gente, como está vendo aí apresentado, o povo começa a trabalhar desde a primeira hora da madrugada. E mais do que isso, o direito canônico recomenda também, no cânon dos 944, que em cada diocese, de acordo com as orientações do bispo, tenha um dia para apresentar publicamente o Senhor à comunidade, à cidade, e que esse dia especial seja, de maneira apropriada, o Corpus Christi. Então, é uma apresentação oficial, mas é também a oportunidade de abençoar a cidade, porque a passagem do Senhor, a passagem do Cristo Eucarístico no meio de uma cidade, pelas ruas, também santifica aquele lugar e abençoa. Por isso é tão importante o povoado, o distrito, uma pequena cidade, onde se tenha o tabernáculo e se tenha ali constantemente a presença da Eucaristia, do corpo de Cristo, que é guardado para proteger a cidade, mas também para ser adorado. Dona Idomar, e a questão do dia? Por que cai sempre numa quinta-feira?
está determinado que se celebrasse sempre o Corpus Christi 60 dias depois da Páscoa. Então, é uma festa móvel a contar desde lá, que cai entre 21 de maio e 24 de junho, a depender da exposição da Páscoa, que, como a gente sabe, segue o calendário lunar, né? Segue a condição da lua. Então, 60 dias ou depois do domingo da Santíssima Trindade, a quinta-feira próxima, celebra-se Corpus Christi. Ótimo. Certo. Agora, vamos aprofundar nesse sentido, Dom Lindomar. A celebrar a Eucaristia, né? Nós falamos sempre que a Eucaristia é o alimento da igreja, que nós professamos sendo o corpo de Cristo. Agora, como é que a comunidade pode vivenciar essa experiência do Corpus Christi, levando esta mensagem para a própria vida? Olha, eu partiria do princípio de que sem Eucaristia não tem igreja, né? Aprendemos isso desde a nossa formação teológica mais elementar. Sem Eucaristia não tem igreja e sem igreja não tem Eucaristia. As duas, então, formam uma unidade única, igreja e Eucaristia. A igreja vive para a Eucaristia e a Eucaristia sustenta a igreja. É claro, por diversas razões, muitas vezes pastorais, as pessoas não têm acesso à Eucaristia, principalmente aos domingos, mas sim, sem dúvida alguma, ali alguma coisa falta a presença real de Jesus Cristo. Então, poderíamos até dizer que nós não limitamos a ação de Deus no coração, na vida das pessoas, até o modo como ele opera para salvar. Contudo, poderíamos dizer com bastante precisão teológica que a Eucaristia é o modo ordinário da presença de Deus no meio de nós, né? Toda a igreja, todo o templo, toda a nossa pregação, toda a nossa profissão de fé está em torno da Eucaristia. A Eucaristia, que é a presença real de Jesus Cristo, que continua governando a sua igreja. Então, ao fazer essa manifestação pública desse dia especial, porque, afinal de contas, todo domingo é, de algum modo, um dia especial da Eucaristia, é Dies Domini, é dia do Senhor, tanto que para o católico é dia de preceito de ir à missa, de comungar, de participar da Eucaristia. Agora, com o Corpus Christi, nós temos uma oportunidade ainda maior de demonstrarmos não somente dentro de nossa igreja, mas também pelas ruas de nossa cidade, se Deus quiser, logo vai voltar, possibilidade de fazer os nossos tapetes, as nossas procissões, as nossas cantorias, colocarmos as toalhas nas janelas, prepararmos os pequenos altares nas casas, como estamos acostumados. Então, diria que Corpus Christi é o dia de manifestarmos publicamente que somos adoradores do Senhor, Senhor da vida, do Deus vivo, de Jesus Cristo. Ô, Dom Lindomar, e vivendo essa solenidade com profundidade, né? Mesmo estando na nossa casa hoje com a pandemia, é certo dizer que essa solenidade nos leva à consciência da grandiosidade da amizade com Deus, a amizade entre Deus e nós? Nós podemos dizer isso? Podemos, com toda precisão teológica e também de fé. Uhum. Isso é claro. O próprio fato de Deus ter se encarnado, se feito pão por nós e querer continuar presente de maneira contínua no meio de nós, creio que não há prova maior de amor do que essa. Jesus mesmo diz, ninguém
dá maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a prova de amor é tão grande que não só dá a vida pelos amigos, mas continua presente no meio dos amigos. Então, é prova indelével, insuspeitável, permanente do amor de Deus para conosco, o qual tentamos, em nossa pequenez, também retribuir, né? Agora, como é que nós podemos dizer da liturgia desse dia? Nós temos a celebração, porque a missa acontece sempre na vida da igreja, mas nesse dia a gente tem esse ato público. O senhor começou a falar sobre isso quando nos lembrava, por exemplo, de que essa é uma oportunidade para se abençoar a cidade. Talvez seja uma data que muitas pessoas esperam para que aconteça, principalmente ali para esperar esta bênção também, quando o Santíssimo passa pelas ruas, né, da cidade, não é mesmo? Eu acho que principalmente para o senhor, né, que vem da tradição lá de Minas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós já fazemos a adoração constante nossa ao interno de nossas igrejas, né, de nossas paróquias, matrizes. Principalmente aqui estou do lado da Catedral de São Luís Gonzaga. Todas as quintas-feiras o Santíssimo está ali exposto o dia todo para que as pessoas venham adorar. Nesse dia a gente rompe os limites das portas da igreja e vamos para a rua. A liturgia claramente começa sempre com a celebração eucarística, onde consagramos o pão e o vinho e já nos preparamos para logo em seguida sairmos em procissão. Em geral, quando o trajeto é maior, se leva o Santíssimo em um carro, ou quando tem o tapete, o próprio sacerdote o leva exposto. E assim vai abençoando em vários pontos das cidades. Em algumas cidades maiores é comum também fazerem o sobrevoo de helicóptero, né? Às vezes a gente tem visto também cidades como Rio de Janeiro, sobretudo neste tempo acho que em Goiânia também, foi feita por Dom Washington. Então, sobrevoa a cidade com um helicóptero e assim abençoando todas as pessoas lá de cima. Então, a intenção maior para nós nesse dia é fazer mesmo uma adoração pública. Fazer uma adoração pública. E aqui não tem meias palavras, como comecei a dizer. Adoramos Jesus Cristo. Está ali, de fato, real. É a sua presença que nos abençoa e que nos protege. E com grande esperança de logo podermos voltar a fazer essas grandes procissões. Sem dúvida alguma, é bênção sobre bênção para todas as pessoas. Caís, eu estou aqui vendo Dom Lindomar nos ensinar, partilhar conosco sobre essa bonita celebração. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para nós, diante daquilo que nós somos chamados a ser no dia a dia da comunidade, a atual realidade da Eucaristia diante do magistério da Igreja. Mais do que simplesmente professarmos a nossa fé, a gente também é chamado a exercitar um compromisso. E eu acho que esse compromisso nos transforma também neste corpo místico de Cristo. Era esta realidade que eu queria a gente poder fazer uma ponte entre o sacramento do corpo de Cristo enquanto Eucaristia, mas também essa expressão do corpo de Cristo que somos nós, a comunidade igreja. Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas, para que elas tenham essa consciência de que são parte, né, deste corpo de Cristo? A profissão de fé e a adoração na igreja nunca é algo passivo. Como passivo também não é a escuta da palavra. A gente não vai à igreja só por ir, ou então só por se sentir bem. Só por se sentir bem. Embora isso não seja descartado, mas o objetivo maior da igreja e o objetivo também
de Jesus Cristo é fazer discípulos e discípulas. Então, a partir daí, podemos encontrar a nossa chave de leitura. Ser discípulo é agir como o mestre age, né? O discípulo imita o mestre. Do mesmo modo, nós recebemos todos os sacramentos, e aqui estamos falando especificamente da Eucaristia, nós recebemos o corpo de Cristo para ganharmos forças, para perseverarmos no bem, para perseverarmos no caminho do discipulado, do apostolado. Afinal, Jesus quis que o mundo continue, que a igreja continue no mundo, que a sua obra continue. Quer dizer, não foi um anúncio, um chamado para aqueles que estavam ali em torno, para depois desaparecer. O próprio fato de ele permanecer a conduzir a essa igreja, dele permanecer no centro dessa igreja, atraindo todos para si, já nos chama a responsabilidade desse compromisso. Agora, atenção, porque a responsabilidade do cristão católico, que é chamado a partir da participação no corpo de Cristo, a se tornar também ele parte desse corpo místico, a gente não pode assumir compromissos que o mundo vai colocando diante de nós. Nós, como já nos lembrava bem o Papa Bento XVI, interpretando uma teologia, nós não somos seguidores de leis, de um código de leis, de normas. Nós somos seguidores de uma pessoa, né? O nosso código concreto de conduta, de vida, é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, tem história, encontra-se nos evangelhos, tem atitudes. Então, o nosso código de conduta, por assim dizer, e aquilo que somos desafiados e chamados a fazer, está na imitação da vida de Cristo. E então temos que nos iluminarmos e buscar nessa vida o exemplo para a nossa própria vida, porque só assim nos tornamos o corpo, continuação do corpo de Cristo. E aí vamos buscar em suas ações e suas atitudes, que é sempre de misericórdia, de perdão, de reconciliação, de amor, né? E por isso não podemos confundir o nosso referencial de partilha de vida, que é Jesus Cristo, com outros referenciais que são colocados diante de nós. E por isso mesmo, às vezes, o modo de vida do cristão, do católico, se torna para muitos um assombro, em certos casos até um escândalo. Mas ouvir a palavra, participar de uma comunidade e receber a Eucaristia não é um exercício de passividade, mas de comunidade. E então, Padre Wellington, se forma aí, então, o grande corpo de Cristo que se estende lá onde a vontade e a vida de Cristo está sendo atualizada. Tá certo. O padre, enquanto Dom Lindomar estava falando, eu estava aqui pensando, o mundo está precisando resgatar tantas coisas, vivendo da forma que Jesus viveu, tipo a misericórdia, o amor, né? E quanto é importante a solenidade de Corpus Christi, porque quando a gente experimenta Deus, a gente tem vontade de conhecer mais e conhecer mais. E conhecendo, nós vamos assumindo aquela forma que nós conhecemos. Então é importante demais tornar pública mesmo essa adoração, tornar pública Jesus vivo na Eucaristia, porque quando a gente experimenta, a gente quer conhecer e seguir os passos, não é, Dom Lindomar? E um Deus, Thaís, que se deixa tocar. Sim. Né? O nosso Deus apresentado ali na Eucaristia é um milagre que desafia, obviamente, a natureza, mas desafia até o princípio da lógica, porque é um Deus que desde o início faz de tudo para estar próximo de nós.
a ponto de se deixar tocar por nós, né? O nosso Deus não foge, Deus nunca fugiu de nos encontrar, de nos ver de perto, de nos olhar olho no olho, está sempre ali disposto para nós para isso. Às vezes nós que perdemos esse sentimento, perdemos essa sensação, perdemos talvez por falta de fé ou descrença no mundo, essa proximidade do amor de Deus. Então poderíamos chamar assim, né? O Corpus Christi, de maneira geral, não só na sua festa amanhã de modo especial, mas em toda a sua revelação, é também a festa da proximidade de um Deus tão próximo que se deixa, se a gente quiser e ousar, até mesmo tocá-lo. Muito bom. Tá certo. Dom Lindomar, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa. A gente sempre pode crescer muito mais, né? Quando a gente partilha com os nossos pastores os temas da nossa fé. Estou aqui recebendo mensagem. A Mara Rúbia está lá em Nova Veneza falando assim, como é bom escutar Dom Lindomar. Muito bom. É sempre muito, muito bom ouvi-lo e manda um abraço para o senhor. O senhor é muito sábio, claro. Desde já, muito obrigado, viu, Dom Lindomar, a oportunidade da nossa conversa. Obrigado, agradeço mais uma vez, um abraço a vocês, meus vizinhos aqui, né, de Trindade, quase vizinhos. Isso. Aos irmãos e irmãs que nos ouvem, nos veem também pelo Brasil inteiro, um abraço, uma bênção especial e feliz dia de comemoração de Corpus Christi. Nos dê a sua bênção, Dom Lindomar, por favor. Dúvida alguma, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço. Até muito em breve. Isso. É muito em breve, com toda certeza. Tchau. Até mais, tchau.